Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 132 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é extremamente importante. Vamos falar sobre branding e transformação digital no setor da construção civil. Temos a grande honra de receber um profissional com mais de 15 anos de experiência em comunicação e marketing digital, formado em publicidade e propaganda pela IMB Morumbi, com MBAs em Trend and Innovations e gestão de marketing digital. Ele é responsável por liderar as marcas Quartzolite, Brasilite, Placo, Isover e Ecofon, além de ser co-criador dos reality shows Mestre do Drywall e Pedreiro Top Brasil, iniciativas que revolucionaram a valorização de profissionais da construção. Também é professor na Iambi Morumbi e consultor pela Lelis Digital. O canal O Executivo tem a grande alegria de receber o gerente de branding e experiência do cliente da Saint-Gobain, Camilo Lelis. Camilo, seja muito bem-vindo. Olá, Silvio, muito obrigado, agradeço demais esse convite, estar aqui com você hoje, batendo esse papo super importante aqui, esse tema tão relevante que eu sou apaixonado por falar. Pois é, e a gente falava um pouco antes que você é um cara que consegue gerir uma agenda bastante complexa aí, que você faz um monte de coisa. Se eu entendi bem, você corre também, aí você pratica? Eu gosto bastante de praticar esportes, né? Mudei minha vida tem uns 3 anos aí que, né, acho que se a gente fala de ter uma carreira de alta performance, cuidar da gente é o principal, né? Então, depois que eu comecei a cuidar da saúde do corpo, a performance atinge outros níveis. Então, eu acho que isso é muito, muito importante também. Sem dúvida, faz muita diferença. Sabe que agora que eu lembrei, Camilo, você conheceu o Marcos Leitão aí na Saint-Gobain, não? Conheci, trabalhamos junto. Foi meu cliente de conta, eu preciso entrevistar o Marcos, ele está em Luxemburgo, se não me engano, né? Luxemburgo ou Suíça? Está em Luxemburgo, né, se não me engano. Nossa, não sei, perdi o contato com ele depois que ele saiu da Saint-Gobain, mas trabalhamos juntos lá na Ilha Suprimentos, era marketing. Isso. Ô, Marcos, se você estiver ouvindo aqui, sabe que eu vou convidá-la para o podcast aqui. Eu sei que você está aí, acho que em Luxemburgo, se não me engano, acho que é isso mesmo. Mas, Camilo, eu queria começar falando sobre sua carreira, né? Você começou como estagiário na Quartzolite em 2012 e ao longo de 13 anos na Saint-Gobain evoluiu até gerente de brand e experiência do cliente, liderando marcas como a Quartzolite e a Placo. Como é que foi essa jornada, desde os primeiros passos em comunicação interna até assumir o papel estratégico nas marcas da empresa? É muito legal, eu gosto, acho que minha carreira dentro da Saint-Gobain foi muito interessante, uma carreira muito, né, que eu tenho muito orgulho mesmo de dizer, que eu realmente comecei como estagiário, em 10 anos eu passei por todas as posições de estagiário, assistente analista, analista especialista, coordenador, depois gerente, então Sei. Foi em 10 anos tudo isso, né, a Saint-Gobain me deu oportunidades, acreditou sempre no meu trabalho, sempre me apoiou muito, me deu recursos para trabalhar. E acho que foi muito legal que eu comecei em comunicação interna, então ali fazendo eventos, já aprendendo muito da cultura da empresa, conhecendo muito dos bastidores ali da cultura. Depois fui para o marketing, assumi a parte ali de marketing digital, quando a gente brinca, né, tudo era mato, onde a gente começou o projeto de marketing digital, as primeiras iniciativas, desde o começo ali, aprendendo o setor da construção, que a gente vai falar muito sobre isso aqui, que carece ainda de transformação digital. Então, a gente estava lá em 2012, começando esse processo. Então, o marketing digital me impulsionou muito dentro da empresa, dentro do mercado. Depois, eu acabei assumindo toda a comunicação da empresa, né, e a parte de gestão de marcas, comunicação como um todo. Então, é um escopo bem grande aí de ações e iniciativas dentro da comunicação. Então, foi uma carreira aí muito interessante, né? Minha carreira se confunde com a Saint-Gobain. Sei. E você sempre quis estudar essa parte de marketing e tudo mais? Como é que foi que você escolheu essa área? Foi antes de começar, no ensino médio ainda, eu já trabalhava, e aí eu comecei a trabalhar com comunicação já no ensino médio, assim, fazendo artes para a comunicação interna da faculdade onde eu trabalhava. Sei. E começaram a me falar já, nossa, parece uma aptidão para comunicação. Aí eu comecei a estudar comunicação para entender o que era isso. E como eu trabalhava na própria faculdade,
eu conversava muito com os professores de comunicação, e aí eu fui me apaixonando. Quando eu entrei na faculdade, eu vi que era isso mesmo que eu gostava. Que legal. Adoro a comunicação, sou apaixonado por todas as áreas de comunicação, então não é aquela coisa, eu só gosto disso, não, comunicação, eu adoro vários temas, assim, então Sim. É um tema que eu realmente sou apaixonado, assim. Não, muito legal. Você sabe que eu vim da área de computação, mas quando eu decidi fazer engenharia, o meu mentor, ele disse que eu era muito bom tecnicamente, que eu deveria estudar análise de sistemas. E na época, estou falando de 86, não havia curso de análise de sistemas, era um curso combinado de administração com ênfase em análise. E como era um curso de administração, eu acabei entrando em contato com marketing. Eu fiquei doido com a matéria, eu realmente fiquei muito apaixonado. E acabei, minha pós-graduação foi em marketing industrial, mas eu estudei tudo, assim, os livros, principalmente do All Rise, do Jack Trout, Marketing de Guerra 1, Posicionamento, Marketing de Guerra 2, as leis do marketing e tudo mais, eu achava incrível. E tanto é que quando eu saí da área de computação, a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a dar curso de marketing pessoal, que também era um tema que me interessava. Mas é uma matéria realmente apaixonante, né, Camilo? A gente começa a estudar marketing e não para mais, né? É verdade. Eu sou apaixonado por todas as áreas do marketing. Marketing pessoal é um tema que eu vira e mexe falo dentro da empresa também. Eu gosto de dividir esse tema, porque acho que independente da sua área, você tem que fazer seu marketing pessoal, né? Então, sempre. Você não é só ser bom no que faz, precisa mostrar que é bom também. Então, a gente está fazendo o nosso marketing o tempo todo, né? Temos que ter uma marca forte, assim como as empresas precisam ter marcas fortes, nós, como profissionais, precisamos também, né? Com certeza. E é interessante, né, que falávamos um pouquinho antes de começar aqui a gravar, que eu falei assim, pô, sou podcaster por acidente e tal. O marketing não depende muito da sua personalidade. Você pode ser um cara introvertido e saber fazer bem o marketing pessoal dentro da empresa. É um tema que eu também gosto bastante de lidar. E uma coisa, Camilo, aqui o nosso canal tem uma preocupação muito grande de passar informações, conhecimento, insights sobre liderança. Como que você se descreve como líder? Qual que é o seu estilo de liderança? Olha, a liderança é outro tema que eu gosto bastante. Desde a faculdade também eu comecei a estudar esse tema. Os professores me falavam, você tem um potencial para ser líder mesmo. Mas depois eu descobri que liderança é uma coisa que você trabalha, não é uma coisa de talento, uma coisa que realmente a gente, né, estuda, se capacita. Eu gosto muito eu me inspiro muito num livro que chama O Monge e o Executivo, acho que é um grande best-seller desse tema, que traz o posicionamento do líder como um servidor, né? E é como eu me posiciono sempre para a minha equipe. Eu estou ali para servi-los, para que eles se destaquem, para que eles realizem o trabalho da melhor forma possível. Então, eu tenho esse papel sempre de ser um grande servidor da minha equipe, empoderá-los para que eles executem o seu trabalho. Também sempre falo muito, duas palavras sempre chave para eles ouvem isso de mim o tempo todo, que é jornada e legado, né? Então, primeiro é a gente ter no trabalho uma jornada que seja muito boa, que seja uma jornada incrível, porque a gente passa muito tempo no trabalho, né? Então, se a gente não gostar do que a gente faz, a gente vai sofrer muito na vida. Então, procuro proporcionar uma jornada de trabalho que seja prazerosa, não que a gente não vai trabalhar muito, a gente trabalha pra caramba, a gente vai, né, tem rotinas intensas, mas que sejam prazerosas, que seja com propósito naquilo que a gente faz. Sem dúvida. Então, eu trabalho muito isso, de a gente sempre proporcionar uma jornada, e é o papel de todo mundo da equipe, não é só minha, né, de todo mundo proporcionar jornadas legais para todo mundo, para os públicos que a gente atende e tudo mais. E também um legado, né? Olhar para o legado do nosso trabalho, né? Que não é só fazer por fazer, né? Tudo que a gente faz tem um propósito, tem um impacto na vida dos nossos clientes, das pessoas que necessitam dos nossos produtos para construção, né? Que quando vai olhar uma embalagem, olha a descrição e vê que está tudo correto da melhor forma, então isso impacta ali na experiência do cliente. Então, trabalhar muito, né, o legado que a gente deixa com o nosso trabalho, e ter uma jornada feliz, uma jornada o mais legal possível no trabalho, são, assim, as minhas características como líder. Não, muito legal. Você sabe que um dos meus propósitos aqui no canal Executivo é justamente deixar as mensagens das pessoas que querem, que tem coisas para passar, tem coisas para ensinar, como realmente uma parte do seu legado, né? Deixar suas mensagens para as pessoas que vão assistir daqui a anos, né? Esses episódios aqui que
que estão gravados. E você tem algum líder de referência, Camilo? Alguma pessoa, algum líder histórico ou da sua família, ou que trabalhou com você, que você usa como referência no seu desenvolvimento como liderança? Tenho várias pessoas que trabalharam comigo. Acho que eu acredito muito que, né, tive muita sorte, um destino muito bom aí de pessoas que trabalharam comigo. Eu sempre tive chefes, gestores, líderes de excelência que me impulsionaram, que me ajudaram, que me inspiraram. Então, acho que as pessoas que trabalham comigo sempre, né, me deram um super apoio, sempre acreditaram muito em mim. Uma curiosidade, parece que todo mundo que é meu chefe depois vira amigo, mesmo que depois a gente não pare de trabalhar junto. É muito legal, assim, sabe? Eu realmente levo a jornada de trabalho de uma forma muito diferente, assim, sabe? Então, acho que tem vários líderes aí que me inspiram. Referência de mercado, né? Para citar acho que um que eu acompanho bastante, que fala muito sobre o propósito, é o João Branco, que é ex-CMO do McDonald's. Acho que ele fala muito sobre o propósito do seu trabalho. Eu gosto muito dessas falas. Sim. E como eu falei, o livro O Monge Executivo foi uma grande inspiração em termos de liderança para mim. Sem dúvida. Eu até acabei esquecendo de mencionar, né? O Monge Executivo é do J.C. Hunter, né? Eu vou deixar um link aqui embaixo para o pessoal que puder, que quiser comprar o livro. E eu gosto sempre de mencionar, né, que a liderança servidora ela foi principalmente fomentada por um autor americano chamado Robert Greenleaf, que explica todo esse conceito de que você forma um líder servindo as pessoas, né? Então você serve, e esse é um ponto fundamental. O propósito de servir não é servir para agradar ou servir por caridade, é servir para formar a pessoa em liderança. Eu sempre dou muito como exemplo do Tele Santana, né, aquele técnico que foi do São Paulo, do Palmeiras e tudo mais, que ele tinha muito isso. Ele dava as melhores condições para os jogadores, principalmente para eles poderem se desenvolver e eles se tornar pessoas cada vez melhores. Tanto é quando você vê o trabalho do Cafu, por exemplo, ele tem o trabalho dele social também. Então, se você vê, acaba formando moralmente um jogador de futebol. E diz uma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Saint-Gobain. Bom, as pessoas imaginam que conheçam, né, que é um gigante do setor de construção, possui marcas como a Quartzolite, que é líder em argamassas, e a Brasilite, referências em telhas de fibrocimento. Mas para quem ainda não conhece, o que mais que a marca Saint-Gobain oferece no mercado, Lelis? Muito legal. Silvio, a Saint-Gobain é uma gigante realmente do setor, uma gigante no mundo, né? Porque, curiosamente, a Saint-Gobain tem uma história muito, muito rica. A Saint-Gobain esse ano completa 360 anos de existência. É mesmo? Isso eu não sabia, não. É uma coisa muito curiosa. Foi criada por um rei na França, o rei Luís XIV, para a produção dos vidros do Palácio de Versalhes. Então, é verdade. É uma história muito rica, muito curiosa, assim, de se falar, né? E, então, uma empresa que enfrentou tudo isso. Imagina quantas guerras, crises. Então, impressionante, né? Ainda um grupo muito sólido, que esse ano a gente criou já um planejamento estratégico para os próximos 5 anos, chamado Lead and Grow, onde, né, é foco em crescimento sustentável. Sustentabilidade está no core da empresa. Então, todas as nossas iniciativas daqui para frente, já tem alguns anos isso, mas cada vez mais forte, tem que estar alicerçado pela sustentabilidade, crescimento sustentável, né? Você perguntou, além da Quartzolite, Brasilite, o foco principal, né, a visão de negócio da Saint-Gobain é ser líder global, líder mundial em construção leve e sustentável. Então, a construção leve, que é a construção onde, vamos citar aqui a marca Placo, a marca Isover, que são as marcas atuantes aqui no Brasil, né, impulsionam, que é a construção com drywall, a construção em light steel frame, são construções, um método construtivo muito mais leve, muito mais sustentável, que utiliza menos água, tem menos desperdício de recursos, tem uma entrega muito mais rápida que a alvenaria tradicional. Então, esse é o foco da Saint-Gobain para o futuro, né, investimento em construção leve e sustentável. E além da Placo Isover, a gente também tem aqui no Brasil marcas como Ecofoam, que é líder em maior portfólio de forros acústicos e de design do país. A gente tem a Tecbond, que é um negócio extremamente relevante. Investimento também no mercado de infraestruturas, com as marcas
quartzolítico, a Cris, o GCP, Floss Rock. Então, é um portfólio de marcas aí dentro do setor da construção e adjacentes. Também temos a Norton, faz discos diamantados, lixas, enfim. Não, é um portfólio gigante, realmente, né, da empresa. Eu fico muito impressionado como eu vejo que, às vezes, as pessoas não prestam atenção, né, nos logos que estão ao redor dela e não faz ideia de empresas como a Saint-Gobain. Qualquer lugar que você olha tem uma marca ali dela que está presente. Uma coisa que eu fico bastante impressionado mesmo. Agora, me conta um pouquinho sobre essa questão. Para quem ainda não conhece, né, o que torna a gestão de branding e experiência do cliente na empresa tão única, especialmente com iniciativas como a Lelis Digital? A Lelis Digital é o seu braço dentro da Saint-Gobain? Como é que é isso? Não, a Lelis Digital é a minha empresa própria. Eu criei ela tem acho que 5 anos já. Sim. Mas é um projeto pessoal, onde eu também tenho a minha consultoria. Não atuo tão forte ainda nela, até porque a Saint-Gobain já me toma bastante tempo, mas é um braço educacional. Por exemplo, na faculdade eu uso a Lelis Digital, mas a Saint-Gobain, fazer a gestão dessas marcas é algo assim muito desafiador, né, para começar, porque são muitas marcas, negócios muito distintos, apesar de ser tudo dentro do setor da construção, é muito diferente. Acho que o grande desafio que nós temos, e a nossa grande força, e também o nosso grande risco, né, o nosso grande risco é que nós somos a maior empresa, maior portfólio da construção civil. Nós temos, a gente fala da fundação ao acabamento, da fundação ao telhado. Então, nós temos desde a fundação, temos impermeabilizantes, argamassas, tintas, impermeabilizantes, telhas, drywall, né, forros. Só que nossos concorrentes, eles têm o foco, né? Então, a maioria dos nossos concorrentes são ali as empresas individuais. Então, a nossa grande força é ter esse portfólio amplo, mas também, né, é o grande desafio de ter profundidade, mesmo tendo esse portfólio amplo dentro da construção. E uma coisa que eu achei interessantíssima foi o fato que você foi o co-criador dos reality shows, o Mestre do Drywall e Pedreiro Top Brasil, que qualificam e valorizam os profissionais da construção. Como que a Saint-Gobain decidiu investir nessas iniciativas e qual foi o impacto inicial para as marcas Quartzolite e Placo? Olha, eu confesso a você que antes de fazer a entrevista eu comecei a assistir um pouquinho os dois, eu falei assim, impressionante, vocês fizeram realmente um reality show que logo na apresentação você fica muito curioso, muito interessado em ver, você é obrigado a ver aí os episódios, porque realmente eu achei muito envolvente. Me conta como é que foi essa ideia, foi uma ideia sua, quem mais participou, como é que é isso? Muito legal, Silvio. Todo mundo me pergunta, você que foi idealizador? Eu não gosto de falar que foi idealizador, porque foi feito a muitas mãos, mas lá em 2015 teve onde surgiu, né, a ideia de ter esse prêmio. Em 2015 teve uma etapa do World Skills aqui no Brasil, que é uma Olimpíadas de profissionais. Então o Senai é sponsor desse projeto e a gente está ali junto com o Senai, né, nessa parceria. E eu fui visitar, né, em 2015, era lá no IMB, e eu achei impressionante aquilo, porque era assim, profissionais construindo paredes, revestindo com azulejos, e tinha um projeto para executar, e era uma competição aquilo, né? Nossa, que legal, né? A gente podia ter uma coisa assim com o pedreiro, ter um prêmio para o pedreiro dentro das nossas academias de... Nós temos 17 academias de treinamento pelo país, né? Então a gente podia fazer uma competição. Lá em 2015 eu pensei nisso e, né, essa ideia ficou ali maturando por um tempo. E aí em 2023, e aí, paralelo a isso, a gente sempre se posiciona desde 2014 como embaixadora, a Quartzolite, embaixadora do Dia do Pedreiro no Brasil. O Dia do Pedreiro é dia 13 de dezembro. Então, desde 2014 a gente faz vídeo, faz ações, faz homenagens, porque o pedreiro é um profissional extremamente relevante. Nossa, e em falta, né, Camilo? E falta, e a gente precisa que ele tenha orgulho da profissão dele, para que tenha mais pedreiros, para que, né, o profissional que está em onde a gente está, na nossa casa, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, passou pela mão de um pedreiro e nem sempre ele é reconhecido, né? Verdade. Eu brinco, toda placa de obra, você vê lá o nome do engenheiro, o nome do arquiteto na placa, mas o pedreiro nunca é lembrado. Então, desde sempre a Quartzolite se posicionou nisso.
para ser essa grande homenagem. E aí, em 2023, depois de várias e várias ações, a gente decidiu, falou, vamos de fato agora fazer aquele prêmio que a gente sempre sonhou. Sim. A gente tem uma plataforma online de cursos onde os profissionais se capacitam. Vamos fazer uma competição a partir dali, aí a gente seleciona os melhores, traz para a academia, faz uma competição real, uma prova real. E aí foi muito, muito legal, assim, foi o projeto mais louco que a gente já fez, porque é algo muito diferente, dá um trabalhão, assim, é muito complexo. Imagino, eu vi lá que tinha 8.000 competidores num deles, para serem selecionados, impressionante. O Mestre Drywall tem 8.000 e o Pedreiro esse ano teve 50.000 inscritos, então pedreiros se cadastraram. Então, em 2023, a gente fez a primeira temporada, a gente gravou dentro da nossa fábrica a prova real, transformou a fábrica num estúdio. Aí, projeto, assim, desde a primeira temporada foi uma adesão, os profissionais, todo mundo se apaixonou pelo projeto e aí vem crescendo. Ano passado a gente lançou o Mestre Drywall Placo, daí a gente fez com o objetivo também de homenagear o instalador de drywall. Sim. Conhecer essa profissão que as pessoas ainda não conhecem, diferente do pedreiro, que as pessoas conhecem, mas não valorizam, o instalador de drywall as pessoas nem conhecem, nem conhecem direito esse sistema. Então, a gente tem o propósito de desenvolver, né, essa construção leve e sustentável, difundir esse método construtivo. Também foi um sucesso. Esse ano a gente fez já a segunda temporada do Mestre Drywall, já lançamos, ela se encerrou no começo de outubro, com mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, foi um sucesso impressionante. E em outubro, na sequência, a gente lançou o Pedreiro Top Brasil Quartzolite, voltado para o pedreiro. Estamos aí com a temporada em curso e está sendo muito legal, a aceitação é ótima também, vai ter milhões de visualizações. E uma curiosidade, esse ano foi o primeiro ano que a Band entrou junto com a gente, a Band está transmitindo esses episódios todos os sábados ao meio-dia. Então, é um projeto, assim, olhando para o lado de negócio, de marketing, muito diferente. Porque é muito comum a emissora ter o reality show e as marcas patrocinarem esse reality. O nosso caso é o inverso. A gente é que faz, desenvolve, grava e a emissora transmite. Né? E é uma parceria muito legal. A Band, desde o começo, acreditou muito e tem transmitido aos sábados, meio-dia, com uma transmissão nacional. Então, a gente está levando a produção pedreiro, está levando a construção a seco, o instalador de drywall para a TV aberta, para que chegue na casa de todos os brasileiros, né, quebrando aí a bolha do YouTube e levando para todos os cantos do país. Sabe que eu sempre acho muito curioso que as pessoas olham, por exemplo, sei lá, um surfista trabalhando, um jogador de tênis, e acham emocionante e tal. Eu sempre falo o seguinte, olha, não dá para fazer uma coisa muito emocionante quando você é um executivo ou um coach como eu, porque realmente a gente trabalhando, a gente está sentado na frente de uma tela de computador ou conversando com alguém. Mas muitas profissões também têm essa possibilidade de fazer um reality show. E eu acho que você acertou na mosca, assim, pedreiro, um instalador de drywall, realmente cria uma empolgação e é uma coisa muito visual, né? De você observar como que é o trabalho, a qualidade, a excelência e até entender, para que você que está contratando um profissional saber realmente a qualidade do trabalho que está sendo feito, né, Camilo? Com certeza. Esse é um dos grandes também, além da valorização do profissional, a gente utiliza muito os reality shows para capacitação dos pedreiros, dos instaladores, levando erros, acertos, a forma correta de instalar, mostrando que dá para ter uma obra com menos dor de cabeça, porque a gente fala em obra, todo mundo sabe, né? Não é mentira para ninguém, todo mundo fala que já tem calafrios, então a gente mostra também que dá para fazer da forma certa, como que a partir dos erros você pode fazer a forma correta, educar o profissional e também as pessoas que estão assistindo ali entender um pouco mais de construção, sem dúvida, levar a construção aí, elevar, né, desenvolver a construção e também soluções mais técnicas. Tem muita coisa que é comum do pedreiro fazer daquele jeito que é muito, né, tradicionalmente o pedreiro aprende com o pai que aprendeu do avô. Sim, é verdade. E vai passando muitos vícios de construção e a gente mostra soluções mais técnicas, mais, né, industrializadas, onde dá produtividade para o profissional, dá mais conforto, dá mais trabalhabilidade, diminui o tempo de obra. Então, também, né, tem esse objetivo de desenvolver o setor como um todo. Não, eu acho isso importante. Eu fui técnico em eletrônica, né, quando comecei a trabalhar,
E eu sempre fui muito intelectualizado, né? Eu percebi que eu era o único que tinha interesse em ler os manuais, em ver as orientações e tudo mais. E a maioria tentava fazer as coisas assim meio intuitivamente, aprendendo na raça e tal. E às vezes, primeiro, demorava muito mais tempo do que se você soubesse exatamente o passo a passo para resolver um problema. E isso quando não quebravam, de repente, alguma coisa ali, porque estavam fazendo algo que não tinha nenhuma orientação, alguma coisa nesse sentido. Acho que isso aí passa... Acho que é sempre importante, né? Valorizar a experiência, o histórico, mas com o desenvolvimento tecnológico é importante que todo mundo, principalmente o pessoal mais técnico, tenha interesse em conhecer as novas tecnologias, como aplicar da melhor forma e para que realmente atinja o resultado desejado. Bom, com a atuação global, o Saint-Gobain utiliza parcerias como patrocínio de campeonatos de futebol e a Federação Paulista de Futebol. Como é que essas estratégias de branding reforçam a presença das marcas no mercado brasileiro? Olha, o patrocínio ao futebol é algo de muitos e muitos anos aqui na Saint-Gobain, especialmente com a Quartzolite. Tem mais aí, acredito, 20 anos que a gente apoia o futebol brasileiro. Por que apoiar o futebol, né? Primeiro, o futebol é paixão nacional, ele atinge muitos públicos, o nosso público tem um carinho pelo futebol, e a gente consegue, né, impactar fazendo um brand mesmo, awareness para as marcas, atingindo os principais públicos. Então, o pedreiro é apaixonado pelo futebol, o lojista é apaixonado pelo futebol, o consumidor. Então, ele é muito democrático, né? A gente consegue atingir e se relacionar com diversos públicos. Então, patrocínio esportivo para a gente, o esporte, né? A gente sempre acreditou muito no esporte, é unânime, a necessidade do esporte para nosso dia a dia. Então, o futebol é sempre uma base aí muito forte para as nossas marcas. Começou com o Quartzolite, depois a gente trouxe a Brasilite, a Placo, presente aí há muitos anos, aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, estaduais, times, a gente, né, já patrocinou diversos times, especialmente quando a gente tem alguma necessidade regional, a gente muitas vezes aposta em esportes regionais ali, no time daquela região, daquela cidade. Então, é um asset muito importante para nossas marcas. Sem dúvida. Você conhece o Diego Senise da Ilume, ou Camilo, ou não? Não, acho que não. Porque a Ilume ela tem uma... Bom, a empresa ela trabalha muito com essa questão de conectar a marca ao patrocínio adequado, né? Como tanto do seu ponto de indivíduo e mesmo no caso de equipes. E eu te perguntei porque eles fizeram uma análise sobre o impacto, né, do patrocínio das marcas no futebol, e a apresentação que eu vi, a conferência que eles fizeram a respeito, eu fiquei impressionadíssimo. Até hoje, as pessoas lembram da Parmalat por quando ela patrocinou o Palmeiras lá na década de 90. Então, assim, o patrocínio no futebol tem um impacto na memória das pessoas que passa por gerações. Então, eu acho que vocês estão num caminho muito certeiro, realmente, de fazer esse patrocínio ao longo do tempo, porque é impressionante como isso fica guardado na memória das pessoas. É um negócio incrível mesmo. Realmente, a gente muitas vezes vê reprises, né, de gols de 10, 15 anos atrás, e a gente vê a nossa marca lá presente. Então, sim, é algo que, né, é perene, fica por anos e anos aí sendo memorizado, especialmente a Quartzolite, que é a nossa marca mais presente no futebol há muito tempo, tem um link com o futebol muito, muito grande. Vira e mexe, a gente é mencionado relacionado ao futebol. É engraçado que até dentro dos games, a gente, como o jogo de futebol dentro do videogame é uma réplica total do... Sim, é verdade. A gente vê a nossa marca lá dentro do game e é muito engraçado de ver assim. É verdade. Você viu aquilo que a Burger King fez com um time acho que de 5ª divisão do campeonato inglês? Você viu aquilo lá? Vi muito interessante, muito assertivo, né? Eles patrocinaram o time com foco na replicação no game, que foi uma ação de guerrilha, né? Porque eles pagaram um valor pouco ali baixo para o time, mas a replicação dentro do videogame foi absurda. Então, é a ação que a gente tem que valorizar, né? Quando ela é efetiva. Para quem não sabe, procure pela ação do Burger King, porque realmente o que eles fizeram foi sensacional. Eles patrocinaram um time
de 5ª divisão no campeonato inglês. Então, se você jogasse com aquele time, você ganhava a possibilidade, dependendo do que você fazia lá, de ganhar um hambúrguer no Burger King e tudo mais. Bom, resumo da ópera, dá uma olhada lá, foi um sucesso extraordinário, um time que ninguém conhece, de repente ficou famosíssimo, porque realmente os gamers começaram a usar só para poder ter direito a comer um hambúrguer ali no Burger King. Foi sensacional, uma estratégia realmente que, acredito, né, Camilo, muita gente não desconhece um pouco o mercado de game e quão grande é esse mercado, né? É um valor assim astronômico em termos de patrocínio, investimento e tudo mais. Chega a ser maior do que filmes. Eu estava vendo alguns números, né? Impressionante, né? É impressionante mesmo. O mercado de games explodiu, né? O que antes era visto como algo mais pejorativo, né? Você via, o cara só fica jogando videogame. Hoje em dia é um mercado bilionário, um mercado enorme no Brasil, desenvolvendo. Então, realmente, e um público assim muito fiel, sabe? Um público muito fiel, verdade. Apaixonado. Então, é uma vertente aí que as marcas têm que se aproveitar bastante. Sim, é verdade. Bom, eu estou vendo aqui que a Placo completa 30 anos em 2025, é patrocinador. Opa, esse aqui eu já falei, do uniforme do Santos, acabei me confundindo aqui. Bom, além da Sangoban, você leciona na Anhembi Morumbi e atua como consultor pela Lelis Digital. Como que essas experiências acadêmicas e empreendedoras influenciam sua abordagem para inovar em comunicação e marketing digital? Muita gente me pergunta como que eu consigo, né, trabalhar na Sangoban e ainda ser professor. Olha, isso é uma experiência importante para você compartilhar, viu, Camilo? É um desafio, porque as agendas se confundem muito, né? Vira e mexe, tem algum evento na Sangoban e aí atrapalha o dia a dia. Mas eu sou persistente e mantenho, porque ser professor é um sonho de infância. Eu sempre, desde criança, eu sempre quis ser professor. Até chegar ao ensino médio e falar, no ensino médio ficava assim, vou ser professor do quê, né? Não me vejo dando aula naquelas disciplinas. Mas aí, quando eu comecei a faculdade, e aí como eu falei, né, eu me apaixonei pela comunicação, já na faculdade, falei, nossa, eu posso ser professor disso aqui, eu adoro viver comunicação. Então, desde a faculdade, eu comecei um trabalho ali, conversando com os coordenadores, com os professores, para deixar todo mundo ciente que um dia eu queria voltar como professor, e voltei. Depois de 3 anos de formado, já voltei a dar aula na faculdade que eu me formei. Já faz 9 anos, completei 9 anos dando aula esse ano, na graduação, e 5 anos na pós, no MBA. Mas é muito prazeroso, né, ser professor, dividir com os alunos ali a experiência, é muito prazeroso, dá uma sensação de retribuir, sabe, de dividir, de contribuir, mas principalmente que a gente aprende muito, né? É impressionante o quanto uma carreira contribui para a outra. Dar aula me ajuda muito a me desenvolver na empresa, porque eu estou o tempo todo me atualizando, aprendendo, falando, buscando referência, me mantendo atualizado. E o contrário também, quando eu estou no mercado, vivendo o universo do marketing, vivendo o mercado, eu consigo trazer conteúdos de valor para os alunos, não ser aquela aula totalmente acadêmica que não traz nada de prático. Trago exemplos reais, experiências que eu tenho no dia a dia. Então, é um ganha-ganha enorme. Apesar do desafio de manter as duas agendas, contribui muito dos dois lados. Eu acredito muito. E eu vou tentar sempre manter, não pretendo parar de dar aula, porque é algo que eu faço com muito prazer. Financeiramente, a gente sabe que não é um caminho, né, que no Brasil, infelizmente, a educação é valorizada, mas como propósito aí, como desenvolvimento pessoal também, é algo que eu pretendo manter por muitos anos ainda. Eu adoro mesmo. Então, contribui muito para mim mesmo, para a minha carreira, para os dois lados. Olha, eu admiro muito, que realmente é um esforço enorme você dar aula e ainda ser profissional dentro de uma empresa do porte da Sangoban. E eu cheguei a dar aula, mas muito pouco. Dei aula em cursos de MBA, de liderança, esse tipo de coisa, mas eu sempre digo que eu tenho mais o jeito assim para fazer um workshop, sabe? Que você faz 8, 16 horas de uma vez, já passa toda a informação, a aula. Assim, eu cheguei a dar aulas assim, de 2 horas, alguma coisa assim, mas fala, puxa, mas é muito pouco tempo para você passar muita informação. Então, eu admiro muito quem consegue fazer a rotina de um professor
ainda mais a parte de corrigir provas, conversar com os alunos, que não é brincadeira. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso, onde foi mesmo? Não lembro agora se foi em Pernambuco ou se foi em Aracaju, e professor inexperiente, né? Eu fui fazer a prova e eu não fiz prova de múltipla escolha, né? Eu fiz prova dissertativa, rapaz, e tem que estudar, e vai corrigir prova dissertativa, né? Aí que você vê, eu falei, caramba, não tem condições, era muita gente para ver e tal, e o pessoal ali escrevendo e uma série de coisas, eu falei, puxa vida, que roubado, devia ter feito múltipla escolha aqui, né? Essa parte burocrática que é complicada. É bem difícil. Para quem é inexperiente, não faz ideia do que vocês passam ali para dar conta. E é uma indústria, né, Camilo? Porque você termina um ano já preparando para o próximo, e aí a prova já entra aí a matrícula, aquela coisa toda, né? Uma indústria. Sim, sim. Tem que ter o jeito. Camilo, aliás, vou aproveitar para falar para as pessoas, vou deixar o seu LinkedIn aqui embaixo e também, claro, os sites dos reality show para as pessoas poderem conhecer o seu trabalho, um dos seus trabalhos importantes aí, que é mais voltado ao público. Mas, assim, olha, passou muito rápido aqui esse nosso momento aqui, já aproveito para já convidar as pessoas, daqui a pouco eu vou fechar o sinal aqui, para que a gente possa fazer a conversa controversa, que é o momento do nosso podcast, onde nós falamos de temas mais polêmicos e que são reservados apenas para os assinantes. Então, tem um link aqui embaixo para você se inscrever, para que você possa ter acesso à conversa controversa, tanto com o Camilo, quanto também as outras 131 conversas controversas dos episódios anteriores. E, Camilo, assim, o nosso trabalho aqui ele é voltado para executivos, mas é claro que a gente tem uma preocupação também com aqueles jovens que querem ser executivos e trabalhar, por exemplo, em uma grande empresa como a Saint-Gobain. Eu queria que você falasse para o pessoal mais novo qual é a sua orientação para quem deseja ter uma carreira tão intensa e tão bem-sucedida quanto a sua. Muito bem, muito obrigado, Silvio, obrigado pelas palavras. Eu acredito que, primeiro ponto que eu falo muito, sempre quando eu faço alguma palestra, eu encerro algum módulo na faculdade, eu tenho uma frase que eu uso muito que é never stop learning because life never stop teaching, né? Ou seja, sim, é verdade. Nunca para de estudar porque a vida nunca para de ensinar. A gente não pode parar nunca de se qualificar, de aprender, de estar antenado. A gente vive num mundo que as coisas estão mudando muito rapidamente por causa da tecnologia. Estar em sala de aula, para mim, isso me ajuda muito, porque eu estou sempre com jovens ali de 19, 20 anos, e eles me trazem coisas que se eu não fosse eles me falando ali, eu já ia ficar por trás. É impressionante o quanto eles são muito antenados. Então, assim, estar antenado, acompanhando, estudando, faz parte da nossa vida. A gente não pode ficar parado. Não quer dizer que a gente vai ter que estar o tempo todo fazendo pós-graduações e o tempo todo, mas estudar, ler, né, estar antenado faz parte da nossa vida. Só mais um ponto aqui. Sim, claro. Eu acho que é a questão de também, né, que eu vejo muito nos jovens uma ansiedade em querer crescer muito rápido. Puxa, verdade, e dar passos além do momento. Eu, na minha vida, por muitos momentos assim, eu achei, poderia ter tido uma oportunidade, mas tudo acontece no seu tempo. Então, aguarda, deixa o processo que as coisas vêm, as promoções, as oportunidades. Então, ter paciência é muito importante. Fica aí, muitos jovens às vezes ficam trocando de empresa, e aí é uma cultura também, né? Não posso ir contra essa nova geração que tem uma cultura de realmente... Mas muitas vezes, às vezes por uma diferença pequena de salário, fica trocando de empresa, não constrói raízes, não deixa não dá tempo de construir um legado. Então, muitas vezes, esperar um pouquinho, ter um pouco de paciência, que as oportunidades vêm no seu tempo. É o que eu sempre tive, e as coisas sempre vieram. Né? Se não foi naquele momento, no próximo momento as coisas acontecem. Então, ter um pouco de paciência, controlar a ansiedade e estar antenado o tempo todo. É verdade. As pessoas às vezes não percebem que são jovens, né? E você só descobre a sua juventude conforme você vai ganhando mais experiência. E realmente ter essa paciência e manter-se aprendendo é fundamental, porque a gente não faz ideia, mas para aprender algo, por exemplo, que seja um setor da Saint-Gobain, você demora anos para você realmente dominar, entender uma marca como um setor como marketing digital, branding. São setores assim, muito complexos, com uma dinâmica muito grande de atualizações tecnológicas e tudo mais, e que realmente você precisa ter paciência para aprender até você conseguir entregar valor para a empresa. Não tenha dúvida que, às vezes,
Bom, todos nós já fomos mais jovens, né? A gente sabe como que a gente tem aquela ansiedade de ganhar mais, enfim, de ter mais independência, mas a consistência e a paciência, realmente, elas pagam dividendos ao longo do tempo. Então, são excelentes orientações que você está dando, e também o fato de que hoje você não aprende apenas estudando formalmente, né? Você tem muitos meios, muitos canais de informação que você deve usar para se atualizar, para aprender mais rápido também, o que é uma vantagem para quem é mais novo, está com a cabeça mais fresca, assim, pronta para absorver não só novos conhecimentos, mas novas tecnologias também, conforme elas vão aparecendo. Aliás, para falar em tecnologia, Camilo, antes até de eu fechar o sinal aqui, me conta um pouquinho aqui, a gente fala muito sobre o uso de tecnologia, hoje especialmente se fala muito sobre a inteligência artificial. Como você vê o uso dessas tecnologias, principalmente no setor de brand e de experiência da marca? Eu acredito que tecnologia já faz parte da nossa vida há bastante tempo e tem que fazer, né? Todo profissional hoje em dia precisa entender de tecnologia, precisa conhecer. Verdade. Tem que ter a tecnologia como um aliado para desenvolver um trabalho melhor. Então, né, a inteligência artificial está aí e a gente precisa estar antenado, porque eu acho que hoje em dia conhecer de inteligência artificial é como alguns anos era conhecer de Office e alguns anos era conhecer de informática. Então, já vai ser daqui a um tempo uma necessidade. A gente tem que usar, sim, da inteligência artificial a nosso favor, que a gente não pode ser refém da plataforma, ser refém da tecnologia, achar que, né, o seu chefe pede uma atividade para você vai colocar lá no ChatGPT, no Gemini, e vai pegar aquilo lá, copiar e entregar para o seu chefe. Aí você está se transformando num robô. Aí você está sendo operacional. Mas a partir do momento que você usa para te dar insights, para lapidar algo que você fez, ou para você, né, extrair um conteúdo, informações, e você colocar sua inteligência, colocar sua humanidade em cima daquilo, tirar o trabalho operacional, né, que eu acho que operacional é algo que um robô pode fazer, mas a gente colocar nosso lado humano, isso o robô ainda não substitui. Então, é verdade. Trabalhar junto da inteligência artificial, das tecnologias, é fundamental para um profissional hoje em dia. A gente precisa estar antenado o tempo todo, e é impressionante como está rápido, né? Assim, muito. É o tema dos 2 últimos anos aí, e todo mundo está começando a utilizar. É verdade. Eu ano passado, realmente, eu mergulhei bastante em entender exatamente o que estava vindo por aí. Eu acho que houve uma hype, sem dúvida, que tirou o foco das pessoas naquilo que realmente dá a produtividade e a utilização dela, mas esse ano eu já tenho visto projetos que era como eu imaginava realmente, agentes que transformam uma pessoa como você ou como eu em uma IA reservada, assim, que realmente pode ser utilizado, até para você que está desenvolvendo o seu trabalho, você se consultar realmente, né, e poder manter a sua cabeça, como é que eu vou dizer, mais focado no dia, sem ter que ficar lembrando assim, de onde que vem o seu conhecimento, qual livro, qual ponto e tudo mais. Tenho visto alguns projetos bem interessantes nesse sentido, mas, sem dúvida, todos os profissionais, principalmente aqueles que estão há mais tempo no mercado, precisam se atualizar, porque é uma tecnologia muito útil, que aumenta muito a produtividade. Eu acho que existe um certo exagero, como eu falei no começo, mas realmente, é como você falou, se você não entende de Office, você não consegue trabalhar. No futuro também, quem não entender como usar a inteligência artificial não vai ter condições de trabalhar. Camilo, olha, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no nosso podcast, porque realmente você é uma pessoa muito pragmática, muito direta, e que consegue passar com muita simplicidade seu conhecimento dentro de uma área que eu considero muito vasta, e também achei interessantíssima a sua criatividade nesses reality shows, assim, achei incrível realmente como isso foi colocado para o público de uma maneira interessante, envolvente, até empolgante assim de assistir. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Eu que agradeço, Silvio, agradeço o espaço, agradeço, né, esse bate-papo, o convite. Foi um prazer, sempre um prazer bater papo sobre marketing, falar sobre levar conteúdo para as pessoas. Eu acho algo muito prazeroso. Então, agradeço demais, foi um prazer estar aqui batendo esse papo super divertido, super legal com você. Prazer foi meu. E a você também que nos acompanhou até agora, meu agradecimento. Fica também o convite, novamente, para você poder continuar nos assistindo. Nós vamos entrar agora na conversa controversa. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever. E quinta-feira que vem, mais um podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. Um grande abraço a todos e vamos em frente.
E Camilo, entramos agora então na conversa controversa. Eu tenho aqui uma primeira pergunta meio polêmica aqui, já que a gente falou tão bem dos reality shows que você criou. Entretanto, como o Pedreiro Top Brasil e o Mestre de Drywall, eles valorizam profissionais, mas há quem critique a superficialidade desse formato. Até que ponto eles realmente transformam a profissão ou apenas promovem as marcas?